Olá, eu sou o professor Aquino, seja bem-vindo aqui a esta aula e hoje você vai aprender sobre a interpretação geométrica das derivadas parciais. Eu já estou aqui com o GeoGebra aberto, lembrando que o GeoGebra é um programa livre, você pode obtê-lo em www.geogebra.org. Então vamos lá começar a entender como é que funciona isso aqui. Mas antes vou pedir para você deixar o seu curtir, para você também inscrever-se no canal e também para você fazer um Pix se você quiser ajudar o professor que está lhe ajudando. Na descrição do vídeo tem lá a chave para você, tá bom? Então vamos lá, olha só. Como é que funciona aqui? Digamos que nós temos o gráfico, né? Que nós estamos representando o gráfico de uma função de duas variáveis. Então tem uma função f de xy, então você tem um z, né? O eixo z, que é esse azul aqui, depende de duas variáveis. Uma é o valor no eixo x, que é esse vermelho aqui, e a outra é o valor no eixo y, que é esse verde aqui, tá? Se você mexe, né, os valores de x e de y, você vai mexendo o ponto lá no gráfico da função. A gente pode girar um pouquinho aqui para vocês verem, ó, aqui por trás, ó, digamos. Ó. Olha só, você vai mexendo aqui, né, um valor para x, um valor para y, e aí você vai tendo os valores correspondentes lá na função. Ó. Esse aqui mesmo está embaixo, né? Olha só, tá vendo? Aqui para baixo aqui da função, tá vendo? Então você vai mexendo aqui, brincando, e você acha... atribui um valor para x, atribui um valor para y, e aí você calcula o valor para z, né? Que é uma função de duas variáveis. Bom, então nós temos isso daqui. O que significa a gente fazer a derivada parcial em relação a x e fazer a derivada parcial em relação a y? Vamos lá. Quando a gente vai fazer a derivada parcial em relação a y, a gente tem que fixar o x. E é assim que a gente faz, a gente viu na aula passada, né? Então você considera o x como constante e aí você deriva a sua expressão em relação a y. Então eu vou fixar o meu x aqui. Quando você fixa o x, aquela sua superfície, que é o que tinha aqui, que é o gráfico da sua função f de xy, ela vai ter, se você fixar o x, uma curva passando em cima da superfície, de tal maneira que nessa curva todos os pontos têm aquela mesma coordenada para x. Isso aqui é equivalente a você fazer um plano, que é o plano x igual a o valor de a que você está usando para x, né? Digamos 0,6 aqui. Então vai ser o plano x igual a 0,6. Esse plano corta a superfície, vai ter uma interseção. Essa interseção entre esse plano e essa superfície vai dar a curva, que é aquela que a gente estava comentando, né? E aí, claro, você vai mudando o valor de x, ó, vai obviamente mudando qual é a interseção entre o plano e a superfície, né? Então a curva vai mudando aqui, né? Beleza, então você fixou o seu x, aqui está o plano. O que você vai calcular? Se você fixou o x, você vai calcular a derivada em relação a y. Então, vou colocar aqui, ó, essa inclinação fy. Veja só, a reta tangente a essa curva que você me deu, né, que é a interseção daquele plano, x igual a 0,4, por exemplo, e a superfície. Então, essa curva, naquele ponto, tem uma reta tangente. Essa reta tangente, a inclinação dela vai ser justamente o valor da derivada em relação a y, naquele ponto que você está trabalhando. No caso aqui, o meu x é 0,4, né, e o meu y é 0,4 também. Podia ser outro aqui, mas enfim, ó, você vai variando o y aqui, né, aí você varia o ponto na curva, né. Se você variar o x, você varia a própria curva, né, que é a interseção do plano com a superfície. Então, quando você vai colocando aqui outros valores para y, né, você vai tendo, obviamente, outras retas tangentes. E aí, quando você calcula essa derivada em relação a y, o valor dela naquele ponto, nesse caso aqui no ponto x igual a 0,4, y igual a 0,5, a inclinação dessa reta dá justamente aquele valor da derivada naquele ponto. Como assim, professor, a inclinação da reta? Bom, vamos lembrar lá do cálculo 1, né? Essa reta em relação ao seu plano, que é o plano XY, faz um ângulo. Esse ângulo, se você tirar a tangente, é justamente o que a gente chama de inclinação. E a derivada naquele ponto que você está me dando, né? Naquele ponto x e y, e você deriva e substitui o x e y pelos valores, isso que você vai obter no final é justamente essa tangente desse ângulo, por isso que a gente chama de inclinação. Então está relacionado a inclinação dessa reta com o valor da derivada naquele ponto, beleza? Isso foi fixando o x. Agora eu posso fazer o contrário, eu posso fixar o y. Se eu fixar o y, eu vou calcular a derivada em relação a x, né? E aí de novo, é como se eu estivesse fazendo um plano y igual a b, no caso aqui nosso b seria 0,5, né? Então se você pega esse plano e faz a interseção com a superfície, você vai ter uma curva, nesse caso essa curva aqui, né? E aí quando você varia, ou melhor, quando você fixa outros valores para y, né? Você vai ter outras curvas, né? Você vai tendo o plano se deslocando aqui, né? E aí vai cortar a sua superfície em outra posição e vai ter outra interseção, obviamente. Mas essa curva, né? Fixou o seu y, quando você varia o x, você vai ter o ponto, né? O ponto P caminhando em cima daquela curva, né? Então vamos lá, se você fixou o y, é porque você vai calcular a derivada em relação a x. Então você vai ter a inclinação dessa reta tangente naquele ponto, em relação àquela curva,
A inclinação dessa retangente agora vai ser justamente o valor da derivada em relação a x, naquele ponto. Ou seja, se eu pego essa reta aqui, vejo o ângulo que ela faz entre essa reta e o plano aqui, que é o plano XY, né? Vejo a inclinação, vejo o ângulo. Esse ângulo pega a tangente, né? Esse número, que vai ser a resposta no final, vai ser correspondente ao valor da derivada, que é fx, né? Avaliado naquele ponto, x igual a 0,4, y igual a 0,5. Ou seja, a inclinação, que é o que a gente chama, vai coincidir com o valor da derivada. Ok? Então essa que é a ideia geométrica quando você está calculando uma derivada parcial em relação a x e em relação a y. Agora que a gente viu isso aqui no GeoGebra, eu vou lá para a tela de aula e vou fazer um exercício para você poder fixar um pouco melhor esse conteúdo aqui. Então vamos lá, olha só, deixa eu mudar aqui a tela, aqui, tá aqui, olha só. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Tá, acho que está tudo funcionando. Então seja C a curva, que é a interseção entre o gráfico dessa função fxy, que é dada aqui, ó, fxy é igual a 1 menos x² mais 2xy² menos y sobre 2, e o plano y igual a 1. Então você tem uma superfície, né, quando você vai fazer o gráfico dessa função fxy no seu sistema de eixo x, y, z, vai dar uma superfície. Você pega o plano, que é o plano y igual a 1, ou seja, é um plano paralelo ao plano zx. Eita, caiu minha caneta. É um plano paralelo ao zx e passando no ponto 1 para y, né? Então esse plano vai cortar a sua superfície, vai dar uma curva, e ele quer que você determine a reta tangente a essa curva, né? Essa curva C, no ponto 2, 1, 2. Desculpa, 2, 1, meio. Então vamos lá, vamos calcular. Se eu fixei o y, né? Porque veja aqui o que eu estou fazendo, o plano é y igual a 1, então fixei o meu y, é porque você vai precisar, para a reta tangente naquele ponto que você quer, derivada em relação a x, né? Lembra lá, você fixa o y para você achar o derivado em relação a x. Então, a derivada em relação a x, que a gente pode representar assim, né? O f e o x aqui embaixo, né? Da nossa função com o xy vai ser o quê? Então, considera o seu y como se fosse uma constante e deriva em relação a x. Então, isso aqui em relação a x dá 0, isso aqui em relação a x dá menos 2x, isso aqui em relação a x vai dar 2y ao quadrado. Lembra que y é considerado constante, então é como se esse 2 e esse y² fosse tudo uma constante só. Você vai derivar em relação a x, esse aqui vai dar 1, né? Então por isso que sobrou 2y². Menos y sobre 2, se é para derivar em relação a x, de novo, y é para considerar constante, então isso aqui vai dar 0. Então essa é a derivada em relação a x. Lembrando que você podia também fazer o d redondo f, d redondo x, né? É outra forma de representar a derivada em relação a x, né? A derivada parcial. Aí você podia botar aqui, ó, xy, né? Em parênteses. Mas enfim, aqui eu vou usar essa notação que eu acho que é melhor. Então a derivada dessa função em relação a x é isso aqui. Ok, então vamos lá, olha só. Nós temos então que o nosso y, eu quero achar a reta tangente, né? Nós temos que o nosso y é igual a 1. Se o y está fixo, né? O plano, quando você bota y igual a 1, ele vai ser paralelo ao seu plano, que é o zx, tá? Então nós podemos aqui achar uma dependência entre o valor de x e de z. E botando isso numa equação de reta, a gente pode colocar o seguinte, que z menos z0 é igual a m que multiplica x menos x0. Onde esse x0, z0 é um ponto que você conhece, esse m é a inclinação da reta. Lembra que a inclinação está relacionada à derivada? Então o que vai ser esse m aqui? Esse m, olha só, vai ser a derivada em relação a x, avaliada naquele ponto, que é o ponto 2, 1, né? 2 e 1. Isso vai ser o seu m, né? Que é a inclinação da reta, o coeficiente angular. E aqui vai ser x menos x0. Ok. Bom, mas qual é o ponto aqui, né? Esse aqui vai servir como sendo o nosso ponto. Então nós temos o seguinte. Esse é o x0, que é esse valor aqui é o y0, né? y0, e esse valor aqui é o z0, tá? Então, quando você fizer a continha ali, né, vai ficar como, né? Aqui vai ser, vou desenvolver essa parte aqui da equação. Vai ficar z menos o valor de z0 é meio, igual a... Agora a gente tem que calcular a derivada em relação a x avaliada em 2, 1, né? Então, vamos usar isso aqui, ó. A derivada em relação a x avaliada em 2, 1 vai ser menos 2 multiplicando por 2, né? Que é o valor de x aqui, mais 2 multiplicando por 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto, né? Isso aqui vai dar menos 4 e isso aqui vai dar 2. Então vai ficar menos 4 com mais 2, o que dá menos 2, né? Então eu já sei que a inclinação lá da reta vai ser menos 2. Então esse fx
2, 1, né? Vai ser menos 2, essa continha aqui, menos 2. X menos x0, o nosso x0 que é o 2, beleza? Bom, então, arrumando isso aqui, nós vamos ter o seguinte, z é igual a menos 2x mais 4, né, fazendo a distributiva, ou chuveirinho, né, que o pessoal chama. Esse menos meio passa para cá, mais meio. Então nós vamos ter z é igual a menos 2x. Aqui a gente pode colocar MMC vai dar 2, né, que é entre 2 e 1 vai dar 2. 2 dividido por 1 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então no final você vai ter que o seu z é igual a menos 2x mais 9 meios, tá? Ou seja, essa sisteminha aqui, digamos, que você obtém, né? Essas conjuntos de equações aqui, você vai ter o quê? Olha só, para representar a sua reta, né? Y tem que ser sempre 1 e z tem que ser igual a menos 2x mais 9 meios, tá? Olha só, isso daqui a gente pode reescrever de outra forma, tá? Da seguinte forma, de uma maneira paramétrica. Veja que x é a variável que pode ser a variável livre aqui, né? A variável que você atribui valores, aí calcula o respectivo valor para z, e o valor de y está fixo. Então você pode enxergar isso aqui como sendo o seguinte, ó, x é um certo valor real t, o seu y vai ser sempre 1, e o seu z vai ser menos 2t mais 9 meios, né? Então isso aqui dá a equação paramétrica de uma reta, e essa vai ser justamente a reta tangente naquele ponto que deu para essa função. Ok? Terminou o exercício. Vamos ver isso no GeoGebra? Para ver geometricamente isso daqui? Então vamos lá, olha só. Deixa eu mudar a tela aqui agora para o GeoGebra, tá? Vou colocar aqui o meu GeoGebra. Cadê? Opa, pera lá. Não, eu cliquei no lugar errado aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Olha só, GeoGebra. Então, olha só. Vamos primeiro colocar a nossa função, né? Nossa função que foi dada foi fxy igual a 1 menos x quadrado. Então, ó, fxy. Opa, botei um U ali sem querer. Fxy igual a 1 menos, era x ao quadrado, era mais 2xy ao quadrado, menos y sobre 2. Deixa eu só conferir se era isso mesmo. 1 menos x ao quadrado mais 2x vezes y ao quadrado menos y sobre 2. Era isso mesmo a nossa função. Bom, essa função ela vai ter como gráfico essa daqui que o GeoGebra já está mostrando pra gente. Ó. Parece uma cela, né? Uma coisa assim. Ó. Bom, então nós temos aqui essa figura. O ponto que foi dado foi o ponto P, né, igual a 2, 1,5. Opa, 2, 1,5. Tá lá o nosso ponto lá, ó. Tá marcadinho aqui pra gente, tá vendo? Olha só, ele tá aqui, ó. Deixa eu colocar esse ponto aqui com outra cor pra ficar mais destacado. Eu acho que cinza, acho que isso aqui fica um pouco... Não vai ficar tão destacado. Vou botar, deixa eu ver, será que um verde fica melhor? Eu acho que o verde ficou melhor. Então lá, tá nosso ponto P lá, tá vendo? É o ponto 2, 1,5. E aí eu quero a reta tangente, né? Aquela curva que vai ser a interseção entre o nosso plano e o nosso y igual a 1, né? Lembra que você tem y igual a 1, que é o plano. Ele corta esse nossa figura aqui, né? Essa superfície. Vai dar uma curva que a gente pode daqui a pouco destacar. Mas vamos logo escrever aqui, ó. A reta que a gente achou, que foi o que? A reta que a gente achou foi, deixa eu ver aqui na aula, x igual a t. Então como é que a gente escreve? A gente pode escrever assim, ó, curva, né? X é t, y é 1, o nosso z foi menos 2t mais 9 meios, né? Então o nosso parâmetro aqui é t. Vamos botar t de menos 10 a 10, eu acho que já dá para colocar boa parte da reta lá. Então essa foi a reta que a gente tinha achado, né? T 1 e menos 2t mais 9 sobre 2. Veja como ela fica aqui, ó, bonitinha, tá? Em cima do plano y igual a 1, né? E veja que ela vai ser tangente à curva, que é a interseção do plano com a superfície. Professor, mas eu não estou vendo essa curva, que é a interseção do plano com a superfície, né? Tudo bem, então vamos botar essa curva aqui, ó.
olhando para a nossa função, né, fxy, lembra que o nosso y está constante e igual a 1. Então, a gente vai ter que o fxy, imaginando que é o z, a gente vai ter o z dependendo disso aqui tudo, onde x é um valor real t, por exemplo, e o seu y é constante igual a 1. Então, a gente pode fazer aqui, ó, a curva que você obtém fazendo um valor t para x, o valor 1 para y, e o valor para z vai ser 1 menos t ao quadrado, né, mais 2 vezes o seu t, vezes, né, aquele seu, vezes aquele 1 ao quadrado, né, eu botei errado aqui, ó, vezes, 1 menos t quadrado mais 2 vezes t, que é o x, vezes, teria esse 1 ao quadrado, que lembra que y é 1, só que 1 ao quadrado vai dar 1, né, depois vai ter menos o seu 1 sobre 2, né, porque y vale, lembra que y vale 1, né, então isso aqui seriam as expressões paramétricas, né, para x, y e z, para aquela curva lá. Então, nesse parâmetro t, de novo, vamos botar aqui de menos 10 a 10, né, só para poder dar uma parte da curva lá. Então, essa curva, ó, que ele já até desenhou, tá vendo, ó, em preto ali, ó, ela é a interseção, olha só, é a interseção entre, vou botar uma outra cor aqui, vai ficar a interseção entre a sua superfície, né, que é essa daqui, tá vendo, ó, essa superfície, o que eu fiz aqui? Eu devo ter colocado um negócio aqui errado, mas enfim, volta. Essa superfície, né, ela, quando intercepta o plano, me dá aquela curva, e veja que a reta tangente dá justamente aquela que a gente calculou, bonitinha, né? Deixa eu esconder aqui a superfície, olha lá, ó, tá vendo, ó? Essa em vermelho é a curva, que é a interseção, a curva C, né, entre o plano e a função, e essa é a reta tangente naquele ponto que ele pediu, que era o ponto P igual a 2, 1, meio, beleza? Bom, então, feito isso daqui, ó, agora que a gente viu o nosso exercício geometricamente também, é interessante para você poder entender a parte algébrica que a gente fez e a parte geométrica também. Vou deixar para você um exercício que é esse daqui, ó. Olha só, para você poder treinar também. Tá lá. O enunciado é análogo ao que a gente acabou de fazer, só que eu mudei o plano que corta a curva, ou melhor, que corta a superfície, né? Que é a superfície dada pela função fxy, o gráfico, né? Eu botei o plano x igual a 2. Então eu mudei. Lá na aula a gente fez y igual a 1. O plano era paralelo ao eixo x, z. Agora se eu fixo o x, então o plano vai ser paralelo ao plano z, y, tá? Então vê aí na aula, tenta fazer. Na descrição vou colocar a resposta. E se ficar com alguma dúvida, coloca na seção de comentários. Não esquece de deixar o curtir se não deixou ainda e de inscrever-se no canal se não tiver inscrito. Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso de cálculo. Até mais e tchau!